Muito bem. Então nós vamos falar sobre oração. Algumas pessoas às vezes falam assim: poxa, mas eu já assisti tanto estudo sobre oração, e oração é uma coisa tão comum. Mas na verdade, irmãos, é quando a gente começa a estudar sobre oração, a gente começa a ver que a gente sabe muito pouco sobre oração. Principalmente como as coisas acontecem na hora da oração, no momento da oração. E é só cultivando a prática devocional da oração que a gente começa a descobrir a grande importância que ela tem e como nós aprendemos de Deus por meio da oração. Além do mais, a oração é a maneira como Deus utilizou para que nós conhecêssemos a sua vontade e nós exercêssemos a sua vontade aqui na terra para cumprirmos a missão que Ele quer nos dar. É pela oração. Então a oração é muito importante, por isso eu gostaria de voltar aqui a esse assunto da oração. Hoje eu quero falar bem rápido sobre alguns pontos sobre a oração e depois já ir para umas dicas práticas da oração, ok? Muito bem. Partindo disso, o que é que nós vemos na Bíblia sobre oração? Quando nós lemos a Bíblia, a gente vê oração o tempo todo. Todos os personagens que estão ali na Bíblia, de certa forma, fazem orações. E aqueles grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que estão registrados na Bíblia, eram pessoas que oravam o tempo todo. Fora, sem até mencionar, o próprio Jesus, que orava muito. Nós vamos ver até alguns textos sobre a oração dele. Então, quando você abre a Bíblia, você vê Abraão. Abraão escutou a voz de Deus e tomou uma decisão seríssima para sair de Ur e ir lá para onde hoje seria a nossa Jerusalém, ou nossa não, né? Jerusalém dos israelenses, né? E ele foi para lá, para aquele local que ele não conhecia. Uma aventura enorme, né? Mas ele orava a Deus quando já estava lá, e ele passou por um monte de dificuldades, ele teve que falar com Deus. Vemos Isaac. Isaac orou pela sua esposa Rebeca. Eu não fiz essa pesquisa, mas tem um irmão nosso chamado Hernandes Dias Lopes, que ele disse que Isaac orou por 25 anos para que a sua esposa Rebeca desse luz a filhos. E Rebeca deu luz aos filhos. E aí a gente vê a Rebeca. O que aconteceu com Rebeca? Rebeca teve uma gestação com algumas dificuldades. Que os filhos de Rebeca estavam chutando o tempo todo dentro da barriga dela. Imagina o desconforto que era isso. E creio que ela precisava saber o que estava acontecendo, e Deus fala com ela. Deus fala para ela o que iria acontecer. Rebeca fala com Deus e Deus fala com ela. Depois nós vemos Jacó. Jacó, no Val de Jaboque, ou Peniel em algumas versões, ele está aflito, ele está com medo, ele está com problemas graves. E aí ele vai para o Val de Jaboque e ele ora a Deus. E Deus se manifesta a ele daquela maneira que a gente conhece, aquelas lutas, né? Eu fico imaginando Deus brincando com Jacó ali. Imagina Jacó querer brigar com Deus. Mas Jacó ali ora e Deus muda a história de Jacó. Temos Moisés, que orou pelo seu povo, abriu o mar vermelho, discutiu com Deus sobre o que Deus estava falando para ele. Moisés falou com Deus e orou a Deus. Ana, né?
mãe de Samuel, que orou muito, e orava até silenciosamente, nem palavras, derramou seu coração ali, porque ela queria ser mãe, e foi mãe. Davi, aí a gente olha os Salmos e vê Davi orando o tempo todo, seja oração de louvor, ou seja uma oração clamando a Deus pelas suas necessidades. A gente vê muito nos Salmos: compadece-te, né? Ou de mim, ou da nação. Davi ora o tempo todo. Os cânticos de Davi são frutos da sua oração, é algo que ele levanta a Deus, louvor e pedidos para Deus, principalmente naquela situação em que o filho dele falece, o filho da Batseba. Daniel e seus amigos, né? Eu já preguei 2 vezes sobre Daniel e seus amigos aqui, e eu costumo visitar de novo muito esse texto em que fala dos amigos, tanto Daniel com os leões quanto os amigos na fornalha. É muito edificante a gente ver e perceber que eles oraram a Deus, e os 4 oraram quando precisavam interpretar o sonho de Nabucodonosor, e Deus respondeu a eles por meio da oração. Elias, né? O próprio Tiago aqui no Novo Testamento fala de Elias, né? Elias orou e não choveu, ele orou e choveu de novo, ele orou e o fogo desceu. E quem era Elias? A gente viu que Elias era uma pessoa como qualquer um de nós, que passa por uma situação tão dramática, tão forte, com os sacerdotes de Baal, e depois ele entra numa crise. Ele era como nós, mas por que ele orou e Deus respondeu? Porque Deus providenciou isso, tá? Simeão, no Novo Testamento, Simeão orou a Deus e disse: Senhor, que eu não morra antes de ver o nosso Cristo, o Salvador. E Deus atendeu a sua oração, do mesmo modo que a Ana, a profetisa, que era viúva, estava sempre orando no templo, e ela queria também ver a salvação do seu povo, e Deus atendeu as suas orações. O que mais? Os discípulos no cenáculo e no ministério. E aí a gente vê o que aconteceu olhando o livro de Atos, em que os discípulos, Jesus falou: não saiam de Jerusalém, espera lá que vai descer o Espírito Santo. E eles não foram brincar na praça, nem passear, eles foram para o cenáculo e ficaram esperando, orando, esperando a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu e a igreja começou ali. Muito bem. E o que a Bíblia fala a respeito de instrução sobre oração? Alguém poderia abrir para mim aqui em Crônicas 7,14 e ler bem alto? Eu vou pedir, pastor, pode ler Lucas 11, de 9 a 13, por favor. Segundo Crônicas 7,14, um texto bastante conhecido. Alguém lê aí bem alto, com aquela voz retumbante. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo clamar, eu respondo. Atendo, abençoo, oriento, guardo, dou sabedoria, dou livramento. Lucas 11, por favor. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. E quem de vocês,
sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavras de Jesus, palavras de Deus, palavra do Senhor que vem para nós. E isso é muito importante. Às vezes a gente passa por esses textos e a gente às vezes não percebe a profundidade e a necessidade que a gente tem de oração. Então clama, né? Tem até uma música do Logos que é baseada em Crônicas 7,14, né? E Deus então orienta que a gente faça isso. Nós oramos pedindo e Ele nos dá alegria, conforto, paz, livramento e principalmente sabedoria. Bom, o que é a oração então? Ela significa, ou qual o efeito que ela tem para nós quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor? E via de regra a gente está muito acostumado a buscar o Senhor nos momentos de caos, no momento de crise. Mas a nossa oração ela tem que ser constante, principalmente as orações de agradecimento. Eu estive uma vez num estudo e nem era um estudo sobre oração, era um outro assunto completamente diferente. Mas a pessoa que estava ministrando, teve uma hora que ela falou assim: olha, vamos fazer uma coisa agora, vamos orar. E eu peço para vocês que vocês fechem os olhos e orem. E só agradeçam. Olha, foi duro fazer uma oração só agradecendo. Eu comecei agradecendo e no meio comecei a pedir. Sem querer, já foi ali, já saiu ali no embalo, né? Difícil a gente só agradecer. E nós temos muita coisa que agradecer. Então a oração significa muito para nós. Então quais os efeitos que ela tem, qual o significado que ela tem? Uma dependência do ser humano para com Deus. Quando você ora, você está declarando que você não é suficiente, que você depende da ação de Deus na sua vida. Nós somos dependentes. Você pode ter um QI altíssimo, você pode ter estudado com os melhores professores, você tem uma capacidade, você tem habilidades maravilhosas, mas se Deus não estiver perto de você, ou se Deus não te abençoar, nada funciona. Eu conheço pessoas muito sábias não, inteligentes, né? Com grande capacidade, pessoas que eu admiro e que são totalmente atrapalhadas nos seus relacionamentos, na maneira como enxerga o mundo, na maneira como ela se enxerga. Às vezes ela nem se enxerga, mas são inteligentíssimas, mas não são sábias, porque não têm a Deus, não procuram a Deus. Eu creio que vocês devem conhecer pessoas assim. Eu conheci muitos assim. Na oração há uma sintonia entre humanos e a vontade de Deus. Se você, eu não sei se você já teve curiosidade de ler um livro de teologia sistemática, né? Eu demorei muito para ler. Os pastores aqui tiveram que decorar alguns autores, né? Eu não precisei decorar, eu só olhei, né? Mas é interessante que na teologia, por exemplo, do Berkhoff, do Miller, eles não têm um capítulo específico, ou uma sessão específica para a oração. É interessante. A oração está dentro de um capítulo chamado Providência de Deus. E é exatamente isso. A oração é uma providência
evidência da graça de Deus para nós. A maneira como nós podemos nos achegar a Ele. E isso é graça. É graça total. E nós só vamos chegar a Ele por meio de Jesus. Ou se Ele se manifestar a nós. Nós não temos acesso a Ele, né? Paulo fala que Ele mora luz inacessível. Né? O que é inacessível? É inacessível. Né? Você não vai chegar lá, você não vai chegar perto, não dá nem para você encostar, porque é inacessível. Mas Deus se revela, se mostra e vem até nós. A adoração do humano para com Deus, uma maneira da gente adorar a Deus é na oração. Existem louvores que nós cantamos e que são oração. São orações em que você pode, ao cantar, se você percebe que aquilo você está cantando com o seu coração, percebendo que essa letra significa para você e sentir isso, você está orando. Se você está cantando só para dar um gingado e tal, tudo bem, é ótimo, maravilhoso e tal, mas não é uma oração, você está cantando. Mas quando você canta com o coração para Deus, você está orando, mesmo que seja um louvor. Conhecer a Deus por meio dos recursos que Ele nos disponibilizou, reconhecendo na oração o louvor. Então, o que a oração é? Qual o efeito dela? O que ela significa? Significa conhecer a Deus. A gente não pode entender a Deus. Nem eu, nem ninguém, nenhum humano aqui que não esteja no céu e que não foi ainda tratado com o corpo modificado, ele nunca vai conhecer, nunca vai entender a Deus, porque Deus está acima da nossa capacidade. Agora, nós podemos conhecer a Deus. E conhecer o que de Deus? Boas partes de Deus, a personalidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus. Né? Nós não vamos entender como Ele é, exatamente como Ele é, a substância ou não substância, se Ele fica lá ou se Ele fica aqui, Ele está sempre do lado de nós, mas eu posso conhecê-lo, e é na oração que eu conheço a Deus. Porque na oração é que Ele se revela. Ele se revelou de várias maneiras. Ele se revelou na natureza, como nós vimos nas aulas anteriores. Ele se revelou pela palavra. Ele se revelou por Jesus. E Ele se revela a nós. Nós conhecemos em parte, e em parte a gente vai, essa parte que a gente consegue ver, a gente vai desenvolvendo, e é na oração. Na oração. Na oração percebemos a Trindade. Já perceberam isso? Você está com a Trindade. Quando você ora, a Trindade está em ação. Né? O Deus triuno, 3 em 1, Ele está em ação para você, à sua disposição, quando você está orando. Você ora no Espírito, para Deus, por meio de Jesus. Por causa de Jesus. Por meio de Jesus. Você já pensou nisso? A Trindade se move quando você está orando. Olha que privilégio. A gente devia orar o tempo todo, como Paulo falou. Orar sem cessar. Jesus também falou, vigiar e orar o tempo todo. Então, quando a gente ora, nós percebemos a Trindade. O que nós temos também na Bíblia que nos ensina sobre oração? A primeira delas é que nós oramos ao Pai. Nós falamos com o Pai. Nós oramos para o Pai. É o Pai, a nossa oração é dirigida ao Pai. Isso foi ensinado por Jesus naquilo que a gente chama da oração do Pai Nosso. Né? Que cabe um estudo aqui só sobre a oração do Pai Nosso. Quem se lembrar, o Tiago, um pouquinho antes dele sair da igreja, ele
vários estudos, vários domingos sobre a oração do Pai Nosso, né? Então ele gastou vários domingos sobre isso. Então nós oramos ao Pai por meio de Jesus e o Espírito nos ajuda conforme a instrução que Paulo fala a respeito disso. E Jesus diz que nós devemos vigiar em oração. Alguém pode abrir Lucas 21, 36? Essa é a instrução de Jesus. Quer dizer, as duas instruções é de Jesus, né? Lucas 21, 36. Vigiar. E como é que você vai vigiar? O texto fala? Orando o tempo todo. É para orar só 10 minutos por dia? É para orar só no domingo quando vem aqui na igreja? É orar o tempo todo. E é o tempo todo mesmo, né? O tempo todo a gente tem que estar pedindo a Deus misericórdia, porque nós estamos sempre sujeitos a uma série de dificuldades. Muito bem. Quando a gente vê o que Jesus explicou sobre a oração, tá? E o que a gente vê das orações da palavra de Deus, o que a gente pode entender? A primeira coisa, que a oração, ela não é para você ficar dando informações para Jesus. Por exemplo, você está com um problema, problema de relacionamento, seja em casa, seja relacionamento com um amigo, relacionamento no trabalho, né? Aí você vai orar e você fala assim, olha, Senhor, lá tem um cara, tem uma pessoa que está me atrapalhando. Ali ele está fazendo isso, está fazendo outra coisa, eu não aguento mais, porque quando ele fala isso, eu faço assim. Então eu estou explicando para o senhor, porque isso já faz tempo e isso não aconteceu ainda, não resolveu o problema. A oração não é para isso. Agora, você pode falar isso? Eventualmente, você pode falar isso se isso escapar. Como se você estivesse engrenando o seu cérebro e organizando o que você quer dizer para Deus. E aí você acaba dando informações para Deus. O que não se faz na oração é falar isso como se Deus não soubesse disso. Senhor, é o seguinte, esse país aqui está com problemas, né? Deixa eu explicar para o senhor, tem um problema lá naquele congresso que o negócio não está andando, a economia está ruim. E lá no jurídico, lá no judicial, os caras também não tomam nenhuma providência, tem umas coisas lá, eu vou explicar para o senhor o que tem que fazer. Isso é uma oração? Não. Você está querendo mandar em Deus, você está querendo dizer para Deus o que você quer que faça. Também você não pode dizer para Deus, olha, Senhor, eu estou com um problema aqui em casa, minha esposa ou meu esposo está fazendo, eu vou dizer para o senhor o que o senhor tem que fazer. O senhor faz o seguinte, pega essa pessoa e faz isso, porque ela está merecendo, né? A oração também não é para isso. Por quê? Pode olhar o Salmo 139, a gente já sabe que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe disso. Então você pode eventualmente, de uma maneira sem querer, né, sem querer querendo, falar para Deus, olha Senhor, esse país aqui está com um monte de problema e tal, mas você não pode ter a intenção de dizer para Deus, informar a Deus, você não está sabendo o que está acontecendo aqui, eu vou contar para o senhor. Né? Isso não é uma oração
que se deve fazer. Nós devemos fazer a oração, derramar o nosso coração com toda a reverência, com todo o cuidado, com todo o respeito. A gente está falando com o nosso Pai Santíssimo. Muita gente tem pais aqui maravilhosos, pais e mães maravilhosos. Agora Deus é muito maior, muito mais altíssimo do que o seu pai e mãe maravilhoso. E você está falando com Ele. E quando você está falando com Ele não está preocupado se você decorou o versículo, se você está explicando alguma coisa teológica e você tem que falar, não. Ele está olhando para você e está falando, ó, está doendo nesse coração aí, essa dor que você tem, vamos tratar essa dor, vamos ver o que está acontecendo, deixa eu cuidar de você. É esse pai que a gente tem, que olha para a gente com carinho, com cuidado, com amor, e ele não está preocupado, né, que você faça as coisas tudo perfeito, né? Ele quer que você coloque o seu coração à disposição dele, para ele tratar essas dores que está doendo, né? Tem até um pastor que uma vez, pregando, ele falou assim, às vezes eu fico pensando, imaginando a seguinte situação, que eu estou andando aqui na rua, ele estava em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, aí imagina que eu estou andando nas ruas de São Paulo e encontro Jesus na minha frente. Aí eu vou chegar para ele e falar, escuta Jesus, tem predestinação ou não tem predestinação? Como é que eu entendo aquele texto de Hebreus? Aí eu pensei, ele dizendo, eu pensei e cheguei à seguinte conclusão, Jesus vai falar para mim, isso não interessa. Eu quero saber isso que está doendo aí dentro de você. Essa dorzinha que você tem, essa dificuldade, vamos conversar sobre isso. Isso aí não interessa. Deixa isso para depois. O Pai age assim com a gente. Então, na hora da oração, você não está dando informação para Deus, porque Deus não sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe, o que ele precisa tratar você é saber se você sabe o que está acontecendo. Porque às vezes você não sabe o que está acontecendo. Você imagina uma coisa e não é isso a realidade. Então Deus quer lidar com você. Tá? A outra coisa, desculpa. A oração também não tem a prática de alterar os desígnios de Deus. Então, na oração, o fato de você orar não significa que Deus vai modificar os desígnios, né? Quando vocês escutarem o pastor falando aqui, o Nelson, o Vinícius, ou algum outro preletor aqui, ele pode não usar essa palavra desígnio que eu usei. Ele vai usar talvez a palavra decreto, né? Em teologia é decreto que se usa, né? Deus não altera aquilo que Ele determinou por causa da sua oração ou por causa da oração de todo mundo. O que Ele determinou é a vontade dEle, e a vontade dEle, de acordo com Romanos capítulo 12, ela é perfeita, santa, boa e agradável. Então Ele não vai alterar esse negócio, tá? Mas Ele dá uma ajudinha. Vamos abrir Mateus 24, 20. Alguém lê para a gente bem rapidinho? Mateus 24, 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Jesus falou, olha, o bicho vai pegar. Se liga que vai acontecer algo terrível aqui. Aí eles podiam falar assim, não, mas peraí, né? Ajuda a gente, não deixa isso acontecer, que coisa terrível. Não, vai acontecer. Mas ele falou, ora Deus, para que Deus não faça isso no inverno, e que Ele proteja as gestantes, para que não tenha que sair correndo, né? Quase na hora de dar a luz.
Então ele abre algum espaço para você, mas ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele vai dar uma ajuda, ele pode até abrir um espacinho, mas ele não vai mudar o que ele fez. Então Jesus diz, vai acontecer isso. E você pode orar que não aconteça. Talvez alguém lá, alguns dos discípulos meio mais fervorosos, aqueles mais santos, pode ter orado, Senhor, não faça isso, livra Israel, livra Jerusalém e tal, e não adiantou. A coisa veio. Mas você pode orar para alguma coisa, você está com uma doença, então você pode orar para que você sofra menos. Se Deus quer que você passe por essa dificuldade, ou outra pessoa passe por essa dificuldade, e que os recursos venham, que você tenha condições de fazer o tratamento. Mas se Deus determinou, está determinado, acabou, chegou. Então, a nossa oração, ela não vai mudar o desígnio de Deus, mas ela vai confortar-nos, vai nos ajustar. A gente vai ver isso um pouquinho para frente. Muito bem. O que mais a Bíblia tem falado para a gente? Jesus tem ensinado sobre oração. Em Mateus capítulo 6, que é a continuação lá do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte: a oração é uma coisa dinâmica. Oração não é uma coisa fechada. Todo mundo ora igual, todo mundo ora do mesmo jeito, todo mundo pede a mesma coisa, todo mundo faz isso. Não. Podemos até fazer uma reunião de oração em prol de alguma coisa, todo mundo vai orar, mas cada um vai orar de um jeito. Um vai falar assim, não, Senhor, isso aqui está difícil, manda fogo do céu e acerta a moleira desses caras aqui. Outro vai orar pelo mesmo motivo, vai falar, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, orienta essas pessoas, salva essas pessoas. São orações personalizadas, cada um tem a sua oração. No mesmo assunto? No mesmo assunto. Com o mesmo motivo? Com a mesma vontade? Sim. Mas são orações diferentes, porque nós somos diferentes. Então, a oração não tem uma estrutura fechada, e ele nos ensinou isso até na oração do Pai Nosso. E Jesus diz que tem orações que a gente vai fazer em solitude. Então, nós podemos orar em público, como fazemos aqui na igreja ou em algum outro lugar, vamos orar em público, na frente de todo mundo. Tem orações que a gente vai fazer num pequeno grupo, na família, uma reunião de amigos pequena, você pode orar. Mas você tem que ter momentos de oração em solitude. Solitude não é solidão. Solidão é quando você não tem ninguém que possa ficar perto de você. Isso é solidão. Você está sozinho. Solitude, você quer um espaço só para você quer um tempo reservado, mas você sabe que tem um monte de gente que está com você, que te ama, que está perto, que te ajuda, mas você quer aquele momento sozinho, para conversar com Deus. Então, em solitude, por isso ele fala, vai lá, entra no quarto, fecha a porta, não vai levar o celular, fica lá sozinho, porque Deus que vê em secreto vai ouvir a sua oração. E Ele vai ouvir a oração mesmo que você não abra a boca, mesmo que você só chore, mesmo que você só gema. Ele vai ouvir essa oração, porque Ele vê o coração. Qual é a intenção do seu coração? Então, nesse momento de solitude, você tem uma maior liberdade para falar com Deus e expor o seu coração. Mas vou expor meu coração? Mas eu estou assim meio achando que Deus está me deixando de lado, eu estou com uns pensamentos aqui que Deus me abandonou. E eu não vou falar isso para Deus, que Deus me abandonou, eu não vou dizer isso para Ele. Você pode até não dizer, mas Ele sabe. Claro que Ele sabe.
Agora, por que às vezes a gente não fala isso? Eu já passei por isso, né? Eu já passei. Eu sei que os irmãos não, com todos santos, ninguém passou por isso, mas eu já passei por isso. De ter dificuldade de falar para Deus, ó Deus, eu estou meio chateado e tal, né? Então, em solitude, você pode falar isso para Deus, com respeito, com educação, né? Você está falando com o Pai. Agora, quando você coloca isso, o que você tem que entender? Você tem que entender que Deus não é como nós. Deus não é como nós. A gente não entende Deus. A gente conhece uma parte de Deus, mas Deus não é como nós. Vocês acham que Deus, por exemplo, tem algum problema? Imagina assim, ó, você chega para Deus e fala assim: ah, Senhor Deus, eu estou fazendo tudo, eu vou na escola dominical, eu leio a Bíblia, eu até prego o Evangelho, não faço nada de errado, cuido da minha vida, cuido da minha família, eu estou com um problema e o Senhor não está fazendo nada, né? O que o Senhor está fazendo aí no céu, tal, que não atende, né? Aí você fala isso. Você acha que Deus, ele é carente? Eu falo assim: aquele meu filho, olha, eu faço tudo por ele, olha o que ele está falando, né? Vai chamar Jesus: olha Jesus, olha aqui o Samuel, eu faço tudo por ele, ajuda. Estou muito triste com esse. Não, você acha que Deus é assim? Deus vai olhar para a gente e falar: coitadinho, olha que criança, que nenê, está 30 anos na igreja e nem sabe orar direito. Preciso cuidar dessa criança. Deus não é carente como nós, porque a gente faz isso, né? O filho vem: você reclama, como não faço nada, eu faço tudo para você, também não vou fazer mais nada. Não é assim que a gente faz? Você acha que Deus faz isso? Claro que não. Deus é Pai. Ele vai olhar para a gente, com carinho, com amor, com cuidado, sabendo das nossas dificuldades. Ele sabe que nós não somos nada, mas Ele nos ama, e ama muito. Então eu vou conversar com Ele, vou derramar. Se eu estou precisando desabafar, eu vou desabafar com cuidado, com palavras boas, com respeito, mas eu vou derramar o meu coração. E por que eu não posso falar? Ele sabe que eu estou pensando isso, ele sabe que eu estou sentindo isso, ele sabe que o meu coração está assim. Ele sabe. Então, em solitude, eu posso falar isso, né? Em solitude, eu tenho uma liberdade para expor isso. Eu não vou expor isso na frente de todo mundo, né? Vou aqui na igreja, na escola dominical, hora da oração, né? Aí alguém levanta e vai chorar e reclamar. Não, né? Em solitude você faz isso. Eu esqueci de falar, mas se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, aqui eu sou programado para 200 palavras. Quando eu lavo a boca, sai 200 palavras. Se vocês me interromperem, eu invento com mais 200. Então, outra coisa que a oração não é fechada é o fato da gente não ficar repetindo. Jesus disse isso, né? Pelo seguinte, é estranho, né? Você está com um problema financeiro. Aí você fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aí você está com um problema de doença. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Estou com um problema de relacionamento. Pai nosso que está no céu. Não. Cada problema tem a sua oração. Eu vou levar cada problema. Quando eu estou com um problema financeiro, eu vou falar: Senhor, eu estou com um problema financeiro, preciso de sabedoria, estou precisando de parceiro, estou precisando que o Senhor me ajude, eu tenho uns planos, por favor, me oriente se esses planos é o correto ou não é o correto. Estou entrando em dificuldades sérias, estou colocando minha família em risco, eu estou muito assustado, me ajuda. Assim que se ora para o problema financeiro. Por um problema de saúde, você vai pedir a cura, você vai pedir a solução do problema. Então, cada situação tem a sua oração.
A oração não é única, não precisa fazer uma oração só. Ah, eu vou fazer uma oração só, mas eu vou fazer 200 orações, aí Deus vai atender? Não. Você não pediu o que você queria. Tem uma história, tem coisas, né, que a gente escuta e que a gente não sabe se aconteceu ou não aconteceu, mas a gente espera que tenha acontecido, mas a gente não sabe, a gente escuta as histórias e são histórias que a gente não sabe nem a origem, veio passando de contador de história para contador de história até chegar nele. A história é que um pregador pregando na igreja falando sobre Deus como Pai, e aí na saída da igreja, o pastor está lá na frente, como o Vinícius faz, estava na porta, né, dando boa noite. Aí veio uma senhora falar com uma moça, veio falar com esse pastor e falou: pastor, ora por mim, eu estou com esse problema aqui, eu preciso resolver. Aí o pastor falou: não, ora você, a gente vai orar junto, vamos orar agora, já, agora, ora aí para mim. Aí ela orou: Senhor, meu Deus, tá, me ajude, em nome de Jesus, amém. Ele falou: não, você não orou. Como não orei? Não, você não orou, ora aí. Aí ela orou: Senhor, em nome de Jesus, aquele problema precisa ser resolvido, por favor, me oriente, tá? Amém. Você não vai orar? Não, eu já orei 2 vezes. Você ainda não orou? Ora! Aí ela falou: eu estou desesperada, me ajude. Agora você orou. Eu não sei se isso é verdade, mas o fato é que fazer uma oração tranquilo diante de um problema, você não está sabendo qual é a extensão desse problema. Então você tem que abrir seu coração e clamar a Deus, como Davi fazia. Ele clamava. Quando Deus vai chamar Moisés, ele fala que ouviu o que do seu povo? Clamor. O que é um clamor? É você abrir a boca, é você deixar a sua emoção sair e você gritar, porque você está clamando. A oração de Neemias. De Neemias, né? Ali naquele, bastante anos atrás, fez um estudo sobre Neemias, falou sobre isso, né? É clamar, é pedir a Deus, rogar a Deus lá, sair do seu íntimo, de que você está precisando de ajuda, você clama por isso. Por último aqui, em Lucas 15, 20, é a história do filho pródigo. A oração sem uso dos meios é ineficaz. Vamos supor que você é um crente fervoroso. Deus atende sua oração. Deus fala com você. Aí você: Senhor, eu estou doente, mas eu preciso de cura, eu tenho que curar da família, me cura. Aí Deus fala para você assim: sim, eu vou te curar, fica tranquila, você vai viver, você não vai morrer. Aí você levanta da oração e fala assim: eu não vou morrer, eu não preciso tomar remédio, não preciso ir no médico, eu não preciso nem comer, eu não vou morrer. Eu agora posso andar de parapente, posso pular de penhasco, posso fazer essas coisas malucas que eu vejo o pessoal fazer. Não, né? Você faz a oração, mas você vai usar os meios que são eficazes para manter você em dia. Curou? Para curar, você vai no médico, você vai tomar o remédio, você vai se alimentar direito, você não vai se expor aos riscos, você vai viver, Deus vai proteger você, mas você tem que fazer essa parte que é os meios que Deus está te dando, os recursos que Deus está colocando na sua mão, você executar. Muito bem. Então entendemos, depois de tudo isso, entendemos que a prática da oração, ou falar,
com Deus, né? Porque veja que aqui é falar e ouvir a Deus, né? Então a prática da oração é falar e ouvir a Deus. Não muda Deus, muda a nossa atitude. Então nós mudamos quando oramos, não é Deus quem muda. O exemplo clássico é a oração de Abacuque, né? Ele vai lá pedir para Deus restaurar Israel, colocar lá, estava uma bagunça, os líderes estavam fazendo corrupção, os pobres estavam sendo abandonados, o pessoal estava passando fome, estava com um monte de dificuldade, e ele vai lá pedir para Deus resolver o problema. Só que Deus vai resolver o problema de um jeito que Abacuque nem imaginou, né? Vou mandar aqui os babilônios, eles vão aqui arrasar tudo, matar um monte de gente, levar todo mundo cativo. Aí Abacuque fala, não, peraí, não é assim. Aí Deus trata com ele, e no final ele fala, vou esperar em Deus, e aconteça o que acontecer, eu vou ficar tranquilo porque Deus está no controle. Então Deus não vai mudar, mas Abacuque mudou. Abacuque se adaptou ao que Deus queria. Esclarece atitudes pecadoras. Nós temos em 1 João 9, que fala que nós temos, se nós pecarmos, temos um advogado no céu. Então Deus é gracioso. Agora você está orando a Deus, né? Você está orando a Deus dizendo assim, olha, eu vou confessar o meu pecado porque Deus é gracioso e Ele vai me entender. Ou você está orando a Deus, confessando o pecado e dizendo, Deus vai me transformar. Porque tem crente que acha que Deus é gracioso e que vai entender, ó, eu fiz aquele pecado porque ó, o outro lá, aquele outro irmão também me atentou, eu não aguentei e fiz um negócio. Estava precisando de dinheiro, veio aquela grana errada, e aí então eu fiz aquilo. O senhor entende, né? Carne é fraca, né? Carne é fraca. Não. Na oração, as atitudes pecadoras, Deus vai mostrar. E você tem que orar sabendo que Deus quer te transformar. Ele não vai entender que você fez um pecado e falar, tudo bem, dessa vez passou, né? Passa a mão na sua cabeça. Não. Ele quer te transformar. E isso é uma experiência da oração, como Deus nos transforma quando nós oramos. Como Deus nos dá entendimento de muitas coisas na nossa vida. Durante a oração, foi que eu tive não sei como usar a palavra, mas que eu entendi que eu não tinha uma família, que a família não era minha, que Deus me deu uma família, e Ele me deu uma família para eu cuidar, mas essa família não é minha, ela é de Deus. Eu já estava na igreja há muito tempo, para começar a entender, o Senhor me deu uma família, não fui eu que fiz essa família, o Senhor me deu. Irmãos, para você entender certas coisas na vida, você tem que estar aos pés de Deus, aos pés de Jesus, deixar o Espírito Santo falar. Isso é uma coisa tão óbvia e eu demorei tanto tempo para entender. E eu achando que eu que fiz a família, eu que organizei, eu que cuido dela, eu que tenho que fazer as coisas e Deus, não. Deus me deu uma família. E eu tenho uma família dentro de casa e tenho uma família estendida, que são vocês. E é por isso que Jesus fala, né? Que aquele que abandona todas as coisas, né, ganha tudo multiplicado por 100. Eu tive essa experiência quando eu me converti com 13 anos. Eu tinha uma mãe muito boa, maravilhosa, Dona Isaura, né? Infelizmente não está mais com a gente. Era minha mãe, maravilhosa. Mas quando eu fui para a igreja, eu encontrei mais 20 mães que cuidavam de mim, que cuidavam.
e atendiam. Eu me sentia como filho delas, né? Um filhinho caçulinha, paparicado. Eu precisava de mais mãe? Não, não tinha minha mãe. Mas eu ganhei outras mães. Eu não ganhei muitos pais, não. Pais, pelo amor. Mas mães eu tive bastante. Né? Então essas coisas é só pela oração. No meu caso foi isso. No caso de cada um pode ser uma outra maneira de Deus fazer com que você enxergue as coisas do jeito dele. Muito bem. Então Deus é gracioso e Ele nos transforma. A gente só se transforma pedindo a graça de Deus. E a oração é um meio de graça que Deus nos dá. Também pela oração nós demolido os ídolos do coração. Ah, eu não tenho ídolo na minha casa, não tem nenhum santo lá, não tem nenhuma, como é que chama, aqueles negocinhos lá na parede, aqueles nichos na parede, não tem essas coisas. A ídolo não é isso, ídolo é alguma coisa pelo qual você trabalha, você gosta, você luta, você faz sacrifício por ele. Pode ser pai, mãe, filho, esposa, dinheiro, poder, profissão. Né? Então, na oração, ele vai demolindo essas coisas e orientando. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses ídolos. Quem está tomando o seu tempo, quem está tomando o seu dinheiro. Porque ídolo é isso, você gasta dinheiro com ele. Né? Então, o ídolo destrói a gente. Nós temos que ter a adoração somente a Deus. Deus não é um ídolo, Deus é nosso Pai. Né? Samuel, Oi. só uma pergunta aqui, né, em relação àquele texto que Deus não muda, né? Deus não muda os desígnios e tal. Tem alguns textos na Bíblia, por exemplo, lá em Jonas, né, quando ele manda o povo orar por 40 dias, se arrepender que o rei fala para eles orarem. Aí, por exemplo, no versículo 10 do capítulo 13, ele fala assim: tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, e se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, assim, tem horas que eu fico com dúvida, assim, se Deus não muda nunca na oração, dando entendimento, né? Não sei, eu fico meio confusa com relação a isso, sabe? Essa questão do arrependimento, ela é difícil. Tá? Então, quando se a gente encontrasse Cristo aí na rua e falar, Deus se arrepende? Eu falo, não, isso não Não é nem é. questão do arrependimento, talvez isso seja essa palavra, de arrepender, que Deus se arrependeu, mas não sei Então, se então assim. É isso que eu quero, eu vou chegar. Né? Então, essa palavra arrependeu, a gente não sabe exatamente o significado dela que foi colocado. Porque aí você tem outras coisas. Né? Por exemplo, não. Uma das coisas. Bom, para mim, Deus ditou, Ele inspirou a Bíblia palavra por palavra. Se você entende dessa maneira, aí você tem que entender que Ele se arrependeu. Não, Ele não ditou palavra por palavra. Ele falou aquilo que Ele explicou aquilo, a pessoa entendeu e escreveu no seu estilo. É uma outra maneira. Né? Ou Deus está se comunicando com Jonas de uma maneira que ele consiga entender. Só para esclarecer, para esse termo arrepender, uma boa exercício seria o 1 de Samuel, capítulo 15, porque a gente vê lá que o autor está querendo expressar algo que a língua hebraica não permite, porque ele vai falar no mesmo capítulo que Deus se arrependeu de constituir Saul como rei, e no mesmo capítulo final ele fala, Deus não é homem para que se arrependa. Né? Então ele está querendo expressar que Deus se arrepende, mas não é se arrepender como um ser humano. Ele mudou de ideia realmente, mas o ponto que a Néia está colocando ali, não a gente fica ouvindo falar que Deus não muda, mas ali Deus mudou. Ele falou que ele ia castigar Nínive, mas ele não castigou no final. Aí no fato do porquê. Exato. Como o ser humano mudou, Deus mudou a atitude dele. E sim, às vezes a gente fala de uma forma. A nossa teologia reformada, a própria teologia reformada nossa fala que Deus sim muda.
Mas assim, a personalidade de Deus é imutável. Por Mas exemplo, algumas circunstâncias Deus muda a ação dele porque ele estava esperando o ser humano agir e da forma como o ser humano agiu, ele agiu daquela forma. Então acho que às vezes a gente não explica isso, né? Só... É isso, é em isso. relação a esse texto de Crônicas que a gente leu, por exemplo, quando ele fala no final, assim, depois no comecinho, e ele fala que se o povo fizer isso, eu os perdoarei. Então Deus está falando que ele ia fazer alguma coisa, mas se eles se arrependerem. Inclusive nesse texto de Crônicas, Deus fala: se vocês forem fiéis, eu vou habitar esse templo aqui para sempre. Mas se vocês forem infiéis, eu vou destruir o templo. Sim, Deuteronômio inteiro é assim. Deuteronômio inteiro é assim. Então, é muito da maneira como o autor escreveu. É que eu acho assim, que o Nelson tem E nem exatamente sempre, nem sempre é o autor, às vezes é a tradução. É o que o Nelson falou, que isso me incomoda um pouco na nossa teologia, porque parece que a gente ora, é um negócio de autoconhecimento, a gente está orando só para a gente, para melhorar nós, mas assim, eu vejo que Deus tem um relacionamento com a gente, né? Nós somos, então assim, às vezes a forma que é colocada, acaba incomodando um pouco, parece que é um negócio só, assim, daqui, ó, só orar porque eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Não que a gente vai conseguir tudo que a gente quer com oração, que muitas coisas, vai dar um exemplo com o Rafa hoje. Ele ficou internado 80 dias na UTI e está aqui vivo com a gente. A mãe dele ficou 80 dias na UTI e morreu. Oramos da mesma maneira pelos dois. Né? A gente não sabe porque Deus levou ela e porque deixou aqui. Mas a gente orou de coração sincero, acreditando que Deus ia trazer a vida, retornar com os dois. Então, se a gente ficar com essa ideia só que Deus nunca vai mudar, nunca vai fazer, por que eu vou orar então? Então, ele vai morrer, os dois vão. Então, assim, é umas coisas que eu acho que. Não, a gente ora não para mudar a Deus. Deus não vai mudar. Porque ele já tem as coisas todas na mão dele. Ele não muda, mas ele sabe o que ele vai fazer. E a gente, quando ora, a gente tem que orar no sentido de que a gente está pedindo a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. A vontade de Deus é sempre boa, agradável, santa. Então, às vezes, ele pode levar alguém querido e nós temos que nos adaptar, ou nos conformar e saber que essa era a vontade de Deus. Então, Deus não muda. Né? Quem tem que mudar na oração somos nós. Nós temos que reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, essa palavra arrepender tem uma série de maneiras de você entender. Eu, particularmente, entendo que foi a maneira como Deus poderia explicar para Jonas e depois isso ser repassado pelo escriba para explicar essa mudança. Então, ele achou que arrependeu. Né? Mas Deus não se arrepende. Não é arrepender, é o que o Nelson falou, é mudar alguma coisa que ele falou. Ele falou, vou fazer isso, por isso que vocês quiserem se arrependerem e tal, eu não faço mais. Então, é nesse sentido que eu uso. Não dele se arrepender, ele deu uma opção para as pessoas, se vocês se arrependerem, eu não vou destruir Nínive. Se vocês orarem, se arrependerem, eu não vou destruir. Não vejo que ele se arrependeu do que ele falou, mas eu vejo que ele mudou ali naquele texto de Carlos, que ele deu a oportunidade das pessoas se arrependerem, né? Mas a pregação de Jonas já foi nesse sentido. Arrependei-vos. Todas as pregações dos profetas é arrependei-vos. Então, o arrependei-vos está nessa circunstância. Você se arrependeu, você é abençoado. Você não se arrependeu, você não vai ser abençoado. Mas isso não é um arrependimento, é uma decisão já feita por Deus. Tá? Muito bem. Mais alguém? Por favor. Pode, doutor? Demolismo do coração, suprime o individualismo. Tá? Nossas orações também devem ser sempre nós, uns aos outros, né? Não somente nós, vamos pedir por nós, mas vamos pedir para todos, vamos pedir para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, né? Enfim, não suprime esse individualismo. Nega a autossuficiência, nós já falamos,
nutre gratidão. À medida que você vai conhecer a Deus, vai conhecendo a Deus, você vai ficando mais grato pelo fato de que Ele está perto de você e Ele te abençoa. E a oração é feita, na maioria das vezes, no caos, né? E aí Cristo vem e Ele elimina o caos. Um exemplo clássico é lá no barco, quando estava a tempestade, quando chamou a Cristo, Cristo eliminou o caos em que os discípulos estavam. O mesmo caso acontece com a gente. Nós às vezes oramos numa dificuldade muito grande e Deus vem e conforta o nosso coração e nos ajuda e nos abençoa. Abre um caminho que a gente nem estava vendo, abre uma oportunidade que a gente nem viu. No caso de uma doença, um médico pode ter um insight, outro fazer esse tratamento e a coisa funciona. Enfim, Deus vai estar agindo em nossas vidas. Eu fiz isso aqui porque eu falei assim, como é que eu vou explicar esse negócio das respostas de oração? E aí eu me lembrei no começo, quando eu me converti, a gente estudava alguns livros, principalmente livro americano, era cheio de gráfico, né? Aí eu falei, vou tentar fazer um gráfico, né? Aí eu inventei isso aqui, né? Então nós temos aqui, que eu coloquei aqui. Aqui é uma seta que é a vontade de Deus. Aqui é zero vontade de Deus, aqui é a vontade total de Deus. Desse lado a gente tem a nossa vontade. Aqui é zero, a gente não tem vontade de fazer nada, e aqui é 100%. Então como é que é essa relação na oração com Deus, né? Então vamos imaginar que você não está com vontade de fazer alguma coisa e você acha que devia fazer, mas você não está com vontade de fazer. E Deus também não está falando para você fazer, né? Então, mesmo que você ore sobre esse assunto, a resposta vai ser não. Não vai rolar. Isso aqui não vai acontecer, né? Porque nem você quer e nem Deus está interessado nesse negócio. Aí vamos imaginar que você quer muito um negócio. Você está muito afim de fazer alguma coisa, né? Mas Deus não está afim, né? Então aqui o que apareceu? É um conflito a ser eliminado. Você está com um conflito, a sua vontade está em conflito com a vontade de Deus. Esse conflito tem que ser eliminado. Ou seja, você tem que entender por que Deus não está abençoando isso, né? Por exemplo, eu vou fazer uma sociedade com fulano de tal. Então eu acho que o negócio vai dar certo, mas Deus está falando, esse cara aí é sangue ruim, o negócio não vai dar certo, não vai nessa, né? Ou você quer casar com uma pessoa e você acha que aquela pessoa é o amor da sua vida, e Deus está falando, não, pera lá, não é por aí, eu estou preparando outra pessoa, não é por aí e tal. Então é um conflito que vai ser eliminado. Se você executar a sua vontade, muito provavelmente, se liga, você vai se dar mal. Alguma coisa não vai dar errado aqui, né? Então é um conflito a ser eliminado. Como é aqui também. Deus está querendo muito que você faça uma coisa, mas você não está afim de fazer o que Deus está mandando você fazer, né? Vai lá pregar o evangelho para aquela pessoa. Não, aquela pessoa eu não quero nem ver na minha frente. Aí o que aconteceu? Aqui tem um conflito, em que você vai ter que ser orientado por Deus e você vai ter que trabalhar isso. E você vai ter que entrar na vontade de Deus. A sua vontade então tem que subir para ser igual à vontade de Deus. Aqui Deus está te dizendo, se liga, aqui é melhor. A minha vontade é melhor. A minha vontade é santa, boa, agradável e é a melhor coisa para a sua vida. Por último, nós temos aqui o verdinho, né? Então, aqui é vermelho, semáforo, aqui é amarelo, temos um conflito que precisa ser resolvido, e aqui tem o siga. Aqui você está com muita vontade de fazer alguma coisa e Deus está com vontade que você faça isso. Qual a resposta?
sim, estamos juntos, vamos nessa, aí vai dar certo. Ok? Então eu coloquei isso aqui, espero que vocês tenham entendido, né? Por que Deus fala não, por que Deus fala sim, por que Deus espera, por que Deus demora para responder alguma coisa. Na verdade, Deus não demora para responder nada, né? Ele responde tudo. Você fez oração, Ele responde, mesmo que seja um não, Ele responde, né? Eu tive um professor que falava isso. Ele entrava na classe, eu tive umas três disciplinas, né? Ele entrava na classe e falava: pessoal, vou dar aula para vocês sobre isso aqui, e eu entendo tudo desse negócio, então vocês podem perguntar para mim o que vocês quiserem, que eu sempre vou responder, mesmo que seja não sei, mas eu respondo, tá? Então Deus sempre responde, né? Dá uma esperada, segura a onda, ou beleza, vai em frente. Muito bem. Por que Jesus orava tanto? Isso é uma coisa que a gente tem que se aperceber. Meu tempo está acabando, deixa eu ir rapidinho aqui, está acabando aqui. Por que Jesus orava tanto? Quando você olha a vida de Jesus, você vai ver que ele começa o ministério dele, e esse ministério vai durar 3 anos. Durante 3 anos ele tem que fazer um monte de coisa. Além de treinar aqueles discípulos, que não eram nada, não era nenhum gênio da lâmpada, ele tinha ainda que cumprir uma série de profecias, né? Então o tempo dele era muito curto. Ele tinha que fazer as coisas, né, rápido, ele tinha que acelerar o negócio. E no entanto, mesmo o tempo de ministério sendo pouco, ele orava por longos períodos. Eu também não pesquisei, não fui procurar, mas tem um pastor que pregando sobre aquela, quando Deus está andando, ele caminha sobre o mar e vai encontrar os discípulos lá, porque antes ele tinha mandado os discípulos subir no barco e ir para outro canto, e ele ia ficar lá para despedir a multidão. O pastor disse que, considerando lá os períodos que são informados no texto, Jesus orou no mínimo por 8 horas. No mínimo. Não sei, nunca fui pesquisar isso, mas acredito que foi um tempo grande, porque ele chega lá na madrugada. Então ele orava por longos períodos, porque ele tinha que conversar com o Pai, e ele obedecia ao Pai. Então ele tinha que conversar com o Pai, para ele ser confortável nas coisas que ele ia fazer, e para ele obedecer o Pai. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente ora para ouvir o Pai e obedecer o Pai. Esses aqui são alguns textos, né, em que Jesus orou. Eu não fui procurar os períodos aqui, mas antes de fazer alguma coisa, Jesus sempre orava. Quando tinha que tomar uma decisão, Jesus orava. Ele orava com os discípulos, ele orava em público e ele orava em solitude. E é também o nosso caso. Esses textos aqui, eu tenho umas folhas, está aqui no primeiro banco, tem vários textos aqui, se alguém quiser pegar, deve ter umas 10 ou 12 aqui, então depois que acabar, pode pegar. Então aqui nós terminamos, né? No domingo que vem eu vou começar falando algumas dicas para a gente praticar o devocional da oração. São as práticas devocionais, tem muitas práticas devocionais. Tem esse livro aqui chamado Práticas Devocionais, que é do pastor Elben Len César, que é lá de Viçosa, era de Viçosa, né? Infelizmente não está mais conosco, o pastor, e ele escreveu esse livro de práticas devocionais. Então tem todas as práticas devocionais aqui: oração, leitura, agradecimento, confissão, intercessão. São as práticas devocionais para ajudar a gente a trabalhar. Então, entra na internet, lá no site da Ultimato, coloca lá Práticas Devocionais do Elben César, e vocês vão ver, esse livro é muito bom,
Ele não é muito grande, é fininho e é muito bom de se ler, edifica muito. Muito bem, era o que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Já estendi um pouco o assunto. Domingo que vem a gente vai trabalhar as práticas, dar umas dicas de como fazer esse tempo de oração